Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Sexta-feira, dia 20 de outubro de 2023, falaremos um pouco sobre Taesa. Taesa, dividendos trimestrais estão próximos e também preço da ação estão próximo das mínimas. Falaremos sobre isso. Farei uma rápida comparação da Taesa com empresas do setor de utilidade pública, principalmente as elétricas, né? Claro, tem algumas que são distribuidoras, outras geradoras, não vai dar para comparar com todas, mas falaremos um pouco da percepção do endividamento de mercado. Como que está o endividamento no segmento de energia? As empresas estão alavancadas? Como que elas irão chegar para quem vai participar dos leilões? Como que irão chegar no leilão agora da ANEEL em dezembro? Então falaremos sobre isso também. Antes, Ambipar, uma empresa que é da safra de IPOs recentes, né? Os IPOs recentes, poucos negócios e investimentos deram certo no último IPO, como sempre. E como a liquidez, né, de bolsa está ruim nos últimos 2 anos, no sentido de atrair capital de pessoa jurídica, no sentido de atrair capital até mesmo de gringo, o que você vê as empresas fazendo? Empresas estão emitindo follow-on, tá? Então, isso que está acontecendo. Falaremos logo desse caso da Ambipar, que caiu mais de 13% hoje em percentual, com um follow-on também bilionário, tá? Então, muito cuidado, tá, pessoal? A empresa, o Luiz Alves Paz de Barro falou uma coisa interessante. Empresa é para dar lucro. Empresa não é para ficar colocando dinheiro. Empresa é para dar lucro. Então, nesse sentido, não faz nenhum raciocínio lógico você simplesmente já está negativado depois de ter comprado num preço altíssimo lá no IPO e depois ainda também ter que colocar dinheiro na empresa. Aconteceu recentemente com a Via Varejo ou Casas Bahia, pode acontecer com a Americana, segmento de varejo, está acontecendo agora com a Ambipar. Então é mais um caso aí que o investidor pessoa física, no mínimo, né, é lesado. Então muito cuidado com tudo isso, tá, pessoal? Taesa, então Taesa falaremos logo adiante, vai ficando num preço também bem interessante. Calabim, quedas hoje também interessantes, chegou a 22,58, há muitos pregões que não acontecia. Vamos avaliando entrar nos 22, a depender de como a empresa, né, está lidando com os novos projetos. Eu acho que a 22 ou 21,50 eu volto os aportes que foram interrompidos pela questão de altas no curto prazo, mas é uma empresa, na minha visão, não sendo simplesmente previdenciária, mas muito perene, né? Uma empresa bem perene, suas capacidades, né, e vantagens competitivas são bem claras e específicas, além também de ser uma empresa mais que secular, né? Então tudo isso conta muito. Vale, queda chegando a 62 e 68, com a possibilidade do governo tentar, né, indicar aí para a presidência algo que está ali no seu círculo social. Na minha concepção, tudo isso tem que ter muita cautela. Vide a Petrobras no curto prazo, o que aconteceu. Nesses 10 meses aí, há 10 meses atrás, o próprio Banco do Brasil também, o que aconteceu, né? Você tinha muita gente praticamente dando essas empresas como perdidas e falidas, fadadas ao fracasso, e estão, no mínimo aí, no caso do Banco do Brasil, está muito bem, lucrativo, e Petrobras, mesmo que pode ter chegado aí no seu pico de alta máxima, porém, quem ficou short em Petrobras está tomando um ferro danado, né? Então é esse o cuidado que você tem que ver, ainda mais numa empresa do tamanho da Vale, né? Home Industrial, outra que o mercado está batendo a 11,35, vai ficando cada vez mais atraente aí para quem está entrando no papel. E Cielo, né? Cielo deu aquele recuo, aquela correção, né? Aquela questão de mais de curto prazo. Tudo que você tem de exagero no curto prazo do mercado jogando o papel para cima,
você pode ter de correção, alguém fazendo, um grande fundo fazendo parciais no curto prazo. Então, o caso da Ambipar, pessoal, voltando a falar um pouco, é interessante, né? O controlador, ele prometeu antes que não faria o follow-on, tá? E agora o mesmo controlador comprometeu a subscrever uma quantidade equivalente a 560 milhões. E nós vemos que a empresa, ela é até do setor de utilities, né? É uma empresa que, na minha concepção, no longo prazo, tem tudo para se, né, conseguir aí se estruturar, tem tudo para ser um caso interessante. Porém, fazendo isso, já deixa um asterisco aqui e já fica na lista negra de ativos para não aportar, tá? 1,1 bi no follow-on, você vê que o valor de mercado hoje, né, o valor de mercado é de 2,2 bi. Então, o que que acontece? Você teria só um positivo, né, depois do follow-on. Então, o acionista que entra, ele tem que estar muito certo, certeiro da tese, do que ele acredita em Ambipar. Não é um negócio que eu cubro totalmente de perto, mas os indicadores não são nada, na minha concepção, não são nada tão atraentes, né? Claramente você tem uma empresa que negocia abaixo do faturamento, que negocia com um endividamento altíssimo, uma alavancagem alta, claro, tem uma boa liquidez corrente. Porém, todavia, na minha concepção, há outros ativos melhores, né? Você vê aqui um endividamento de 5,40 vezes o EBITDA e você vê um endividamento, a dívida líquida, 4 vezes superior ao patrimônio líquido. E quando você vai olhar o ROI é negativo, né? Então, na minha concepção, pode melhorar, né? Tanto que vem crescendo a receita, 83% nos últimos 5 anos, porém tem muito para entregar ainda para justificar a entrada, principalmente nesse follow-on aqui no curto prazo, né? Você vê que o patrimônio é de um pouco mais de 1 bi, enquanto que negocia o valor de mercado de mais de 2 bi, dívida líquida de 4 bi. Então, muito cuidado, tá, pessoal? Muito cuidado com tudo isso. É um papel para você aí ficar de olho no que está sendo feito para que, se outras empresas também começarem a copiar isso daqui, você também já coloca na sua lista negra de não aportáveis, pelo menos por enquanto, tá? Então, é uma forma também de você sobreviver no mercado, é não fazendo esse tipo de negócio ruim, tá? Então, continuando, Taesa. Falaremos sobre Taesa, que é o tema central do vídeo. Desde lá do início do ano, no qual saiu de 40 para agora 33,76, fechamento de hoje, você tem uma queda de 15%. E nesse período ela pagou bons dividendos. Um fator interessante são dados lá do dia 30 de setembro. Claramente o fundo BlackRock, claro, pode ser aportes automáticos, mas eles vêm aumentando aí posição, aumentaram 16% positivo, possuem mais de 12 milhões de ações em Taesa, e você tem o Itaú também, o braço de gestão de ativos também aumentando. É claro que é zero nada praticamente na posição de Itaú, mas tendo um pouco mais aí de 1,5 milhão de ações. Então, no mínimo, no curto prazo, você vai analisando e vendo que tem gente grande por trás comprando, tá? Pode não fazer peso para eles, mas para o investidor pessoa física, ele tem que olhar outros fatores. O que está acontecendo com Taesa? Aí nós temos aqui empresas, né? A Eletrobras tem um braço de transmissão, a própria Copel também tem, a Equatorial é distribuidora, só que seria parecido a questão de crescimento com Taesa. Semig tem uma participação na própria Taesa e tem também sua parte de transmissão. E você vai olhar alguns indicadores. Será que Taesa negocia a preços exorbitantes? Então é isso que nós vamos dar uma olhadinha aqui agora. Dados do Investidor 10. O que você tem? A começar pelo PL. Taesa hoje negocia 9 vezes, né? 9,92 vezes. Estava acima de 10 vezes a pregões anteriores. Isso deve melhorar na medida de que é apurado o lucro líquido do terceiro trimestre.
então isso vai melhorar, esse PL irá ficar mais baixo. Você tem Copel 12,98 vezes, Equatorial 21 vezes e Semig em 4,97 vezes, Eletrobras em 46 vezes. Ou seja, o setor de energia, no modo geral, com exceção de Semig, você tem uma percepção que ele está pagando, né, um prêmio maior em relação ao lucro dessas empresas. O que você tem em relação ao patrimônio? Taesa negocia a 1,73 vezes, Semig a 1,10 vezes, Equatorial a 1,89 vezes, Copel a 1,15 vezes e Eletrobras abaixo do patrimônio. Qual que é a dificuldade aqui? Nós vamos lá para baixo, para o ROI. Aí você tem que olhar outra coisa, né? Por que a Eletrobras negocia com o preço abaixo do valor de patrimônio? Por que Taesa negocia com um prêmio tão alto? Por que Equatorial negocia com um prêmio também tão alto? O que você tem? O ROI de Eletrobras é o que? O ROI, ou seja, retorno sobre esse patrimônio, é de 1,53%. O ROI de Copel é de 8,86%. O ROI de Equatorial é de 8,85%. O ROI de Semig, 22,15%. O ROI de Taesa é 17,46%. Portanto, Taesa negociaria, né, nesses múltiplos, e ela já tem esse histórico, Taesa, a própria Equatorial, a própria Semig e Copel, negociam com múltiplos acima de uma vez, no sentido de que são mais eficientes, tá? Entrega mais rentabilidade no curto prazo. Aí você vai analisar outros fatores, não pode parar só nesses fatores, né? A questão do dividendo. Taesa, entre as 5 comparáveis, é a que mais pagou dividendos para o seu acionista, com a Semig e a Copel ficando atrás. Então, é outro fator que faz com que a empresa negocie nesses múltiplos mais altos, ao menos no curto prazo. Aí você vem também para a margem líquida, né, que é já um fator de proteção. Se o mercado vira, né, se você tem, mesmo que o setor de energia é o setor um dos mais perenes, um dos melhores, para mim o melhor da bolsa, né, pela sua perenidade, pela sua exclusividade em trazer um certo repertório de longo prazo para o investidor e proteção, o que você tem? Entre as empresas, Taesa tem a maior margem bruta, a maior margem líquida, tá? Então você tem tudo isso, você tem esses dois fatores. Então é um quesito de proteção. O mercado ele premia a Taesa nesses múltiplos mais altos por esse sentido, tá? Aí você vem para o endividamento, o que está acontecendo? A Eletrobras ela vem diminuindo o seu endividamento, só que ela não consegue ainda ter uma margem tão alta quanto a Taesa, tá? Então irá levar mais tempo. Então por isso que o mercado hoje ele premia a Taesa e precifica a Eletrobras, ao menos no curto prazo. Então são esses fatores que você vai analisando que Taesa, nesse sentido, não é que ela está cara ao ponto de não aportar, ao ponto de ficar short. Pelo contrário, você vai analisando alguns fatores que faz da Taesa uma empresa premium em relação às outras, tá? Aqui, a empresa mais barata, ao preço mais barato e aos múltiplos seria Semig, com a questão também da possibilidade de ser aí de se tornar corporation, né? Porém, Taesa tem toda uma previsibilidade, né? E por último, alavancagem financeira, endividamento. Você tem Eletrobras em 2,68 vezes, Copel em 2,53 vezes, eu estou falando da dívida líquida sobre EBITDA, Equatorial 4,5 vezes e Semig 0,94, ou seja, Semig estaria bem interessante nesse quesito, e Taesa 4,41 vezes. Você vem para a liquidez corrente, quem que tem dinheiro em caixa, né, nesse sentido, ou consegue transformar os ativos circulantes rapidamente, né, em dinheiro ao acionista ou em necessidade de dinheiro no curto prazo, de investimentos, e você vê Taesa com
o melhor liquidez corrente. Por quê? Porque ela planeja fazer fortíssimos investimentos. Então, você vê que o fator dívida líquida sobre EBITDA entre as empresas do segmento de energia são alto, com exceção da CEMIG, tá? Todas elas negociam com dívida líquida sobre EBITDA acima de 2 vezes e meia. Inclusive a Eletrobras, que deve passar aí por novas fases, né, de vender ativos e etc. Pode estar se desfazendo de ativos. Só que nenhuma delas tem a liquidez corrente de Taesa. Por quê? Porque Taesa captou debêntures para fazer investimentos nessa reta final do ano. Por último, dividendos, mapa de calor do dividendos. Nas melhores combinações, dados agora do Status Invest, o que você tem? Boa parte dos últimos anúncios de Taesa combinou com dezembro, mês de dezembro sendo o primeiro disparado, né? Com 10 anúncios nos últimos praticamente 10 anos, né? Então, meio que, ou novembro, com 4 anúncios. Você tem que esperar nesse sentido o leilão da ANEEL de dezembro agora, e também o resultado trimestral, como que virá esse resultado trimestral que deve ser apurado agora no mês de novembro. Então, para o final do ano, o que você tem? Você tem um outro fator que pouca gente olha. As empresas que pagam juros sobre capital próprio, o que você tem? Você tem uma dedução de imposto sobre isso, tá? Então, é compensador para as empresas, é o caso da Taesa aqui, ó, que lá em 2021, em dezembro, anunciou dividendos em 6 de dezembro e pagou no dia 29 de dezembro, 0,58 em juros sobre capital próprio e o restante em dividendo. Em novembro, ela fez praticamente a mesma coisa, depois de ter feito em agosto. O que ela fez? Dia 14 do 11, ela anunciou e pagou dia 5 do 12, 0,60 por ação. Então, para ela, é interessante ter essa dedução aqui em 15%, que depois vira isenção. Então, o investidor ele tem que entender esse fator que pouca gente do mercado olha. Em comparação, 38% a menos que no ano passado, 2,32%. No ano passado, nesse período, 3,79%. Porém, no ano passado, 2022, foi um ano fora da curva, tá, pessoal? Então, muito cuidado com isso. Você tinha IGPM lá nas alturas, ou seja, um fator financeiro que não se repetirá, ao menos nesse curto prazo, influenciando. E IPCA também lá nas alturas, que está em momento adverso nesse momento, né? Então, payout nesse momento em 90%, a média é de 73%. O que você tem? Mesmo assim, eu acredito em um anúncio nessa reta final do ano. Portanto, pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui, não representando uma simples recomendação de compra ou venda de ativos, para não ficar mais extenso do que já ficou. Recomendo que você, né, que chegou até aqui, agradeço bastante, inscreva-se também no canal, compartilhe, curta, comente a sua opinião sobre se está aportando ou não em Taesa, qual a sua visão, pensando no longo prazo, no médio prazo. No mais, desejo um excelente final de semana e bons aportes a todos vocês.